Na entrevista de hoje, aqui no Jornal da Manhã, eu converso com a pedagoga Emanuele Monteiro, que acaba de fazer sua dissertação de mestrado com o tema Competência Social em Crianças com Transtorno do Espectro Autista. A pesquisa tem apoio da FAPEMA e faz parte do programa de pós-graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica da Universidade Federal do Maranhão. Emanuele, bom dia, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço. Vamos começar explicando o que é o autismo. Bom, a minha pesquisa, lembrando que ela foi orientada pela professora doutora Lívia da Conceição Costa Zaqueu, e a professora Lívia é doutora em distúrbios do desenvolvimento, né? E o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que vai aparecer ali nas fases iniciais do desenvolvimento da criança. Pesquisas já dizem que ele pode ser diagnosticado a partir dos 18 meses, mas comumente o transtorno do espectro autista é diagnosticado a partir dos 3 anos de idade. O que é exatamente a competência social? Seria tipo assim um raio-x das habilidades, das características do autista? Muito boa essa pergunta, porque o transtorno do espectro autista, as características principais para o diagnóstico do transtorno estão ali nos déficits persistentes na interação e comunicação social dessa criança. Então, é comum as pessoas dizerem que a criança com autismo, com transtorno do espectro autista, não olha a gente no olhar, que ela não gosta de nos olhar, mas não é que a criança não gosta, ela tem dificuldade de olhar. Então, são exatamente esses déficits, por conta desses déficits que a gente conseguiu fazer esse trabalho voltado para a competência social. O que seria, então, a competência social? A competência social, ela é uma característica fundamental do desenvolvimento. Então, ela engloba ali um conjunto de artefatos, de habilidades sociais que a criança precisa ter para conversar com as outras pessoas, para interagir de forma saudável com as outras pessoas. São características refinadas de habilidades sociais que a criança necessita para ter um desenvolvimento saudável. A pesquisa foi realizada em Santa Inês? Sim, no município. Por que município Santa de Inês Santa e quantas Inês. crianças foram envolvidas na pesquisa? Santa Inês, inicialmente porque eu resido em Santa Inês, apesar de ser de São Luís, natural de São Luís, sou natural de São Luís, mas eu resido desde 2003 em Santa Inês. E essa realidade, ela nos chama muito a atenção, porque é um transtorno que nós percebemos que as crianças começaram a frequentar as escolas regulares, principalmente lá em Santa Inês, que inicialmente a gente via muitos alunos com outras deficiências, como principalmente a surdez, que é muito evidente lá, mas hoje a gente já percebe as crianças com transtorno do espectro autista. Então, por que na pré-escola? Porque geralmente quando acontece o diagnóstico da criança, é nessa idade, a partir dos 3 anos. Então, por isso nós escolhemos a pré-escola, tá? E a pré-escola, a gente pode ver que a educação infantil, ela é de responsabilidade da rede municipal de ensino. Então, nós pedimos autorização para a Secretaria Municipal de Educação de Santa Inês, apresentamos o projeto, fomos autorizados e aí começamos a desenvolver a pesquisa. Então, o resultado da pesquisa está aqui, um caderno pedagógico. Sim. Que pode contribuir muito na educação de autista no sistema municipal de ensino, não é isso? Sim, o resultado da nossa pesquisa foi feito esse produto, um caderno pedagógico, onde ele contém todos os passos da investigação-ação, de caráter colaborativo, feito com as mães, com a participação das mães, das 2 crianças com TEA, dos 2 cuidadores, um do sexo masculino, outro do sexo feminino, das 2 professoras e também da pesquisadora, porque foi uma pesquisação. O ideal é que esse caderno de orientação não fique só em Santa Inês, mas venha para São Luís e também nos 217 municípios, né? Sim, se possível. Do estado do Maranhão. Sim. Como fazer isso? Olha, inicialmente nós queremos divulgar em Santa Inês,
porque é o mais prudente, porque foi uma pesquisa desenvolvida lá no município. Então, a gente precisa mostrar para o município, para as escolas, não só de educação infantil, que eu creio também que deve ir para o ensino fundamental, os resultados dessa pesquisa, como foi construído, né, juntamente com os participantes da pesquisa, e para depois trazer essa pesquisa para São Luís e para os demais municípios do Maranhão. Mas, inicialmente, a gente quer mesmo apresentar lá, para o poder público. Durante sim. a pesquisa, o que deu para observar em relação à preparação dos professores para lidar com crianças com autismo? Olha, como foi uma pesquisa que objetivou a investigação da competência social, a partir da avaliação do desenvolvimento da criança, nós utilizamos 3 etapas. Nós utilizamos uma entrevista, né, sociodemográfica, junto com as mães. Então, nós percebemos como essa competência social podia ser desenvolvida em casa. Depois, eu parti para uma observação livre, né? Dentro do contexto metodológico de Trivinos. A observação livre eu fiz dentro da escola, nos ambientes, nos momentos de intervalo, de entrada da criança, de saída da criança da escola, para observar não só as metodologias, como os professores interagiam com essas crianças, como elas eram tratadas no ambiente escolar, mas também, posteriormente, para levantar os dados para o terceiro instrumento que nós utilizamos, que foi o PPR, o Perfil Psicoeducacional Revisado. E aí nós fizemos a avaliação do desenvolvimento da criança em 2 áreas, desenvolvimento e comportamento. Uma contendo 44 itens, que foi a área de desenvolvimento, e na de comportamento, e na escala de desenvolvimento, contendo 130 e poucos itens em 7 áreas do desenvolvimento. Nessa questão de preparação de profissionais, então, da educação, é um processo que está no início ainda, né? Sim, sim. Então, esse trabalho, ele nos permitiu observar a competência social da criança, tanto na escola, na família, quanto na escola. E a gente observou, a partir também do referencial teórico, que é exatamente nessas 2 instituições que a competência social se desenvolve. Primeiramente na família e depois na escola. E aí os professores certamente vão ter dificuldades, como as mães também têm dificuldades, porque tudo é muito novo no transtorno do espectro autista. Inclusive esse conceito de competência social que está em construção. Então, por ser tudo muito novo, é tudo muito desafiador também. Inclusive na questão das metodologias a serem utilizadas, porque as que nós conhecemos, que nós investigamos e que nós encontramos foram metodologias de intervenções psicoeducacionais, utilizadas de forma terapêutica, né, nas clínicas. Então, são essas metodologias mais utilizadas para o desenvolvimento de competências sociais, embora não seja com esse nome e não seja com essa finalidade, mas de tratamento para o transtorno. Mas elas são capazes, sim. E as escolas, de uma maneira geral, precisam melhorar também a sua estrutura física para receber crianças com autismo, né? Sim, sim, porque uma das dificuldades maiores que nós tivemos dentro desse contexto de investigação da competência social da criança, foi exatamente a estrutura da pré-escola em Santa Inês, porque são salas abertas, possuem 3 paredes, não tem portas, e aquelas crianças com TEA que têm comportamentos ou comorbidades, como são crianças hiperativas, como nós encontramos na pesquisa, tínhamos mais dificuldades em mantê-la em sala de aula. E aí, no decorrer da pesquisa, essa criança passou para o ensino fundamental. E no ensino fundamental, essa criança ela já melhorou o comportamento dela. E digamos que a escola tem uma porcentagem, né, nessa melhoria desse comportamento, porque a escola é menor, a gente possibilitou a gente observar que os professores tinham maior controle dessa criança e dentro da sala de aula a criança já percebia que ela tinha que ficar sentada, que ela tinha que ter um momento ali com os outros alunos e a porta. A questão de ter as 4 paredes e a porta é fundamental para que eventos externos não chamem a atenção dessa criança.
Emanuele, muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã, parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa e vamos torcer para que esse caderno de orientações chegue aos 217 municípios maranhenses para ajudar na educação de crianças com autismo. Muito obrigada. No próximo bloco, moradores do Alto do Calhau e do Planalto Vinhais reclamam das condições de trafegabilidade das ruas dos bairros. Até já!